Olá, meus amigos do IBET, meu nome é Rodrigo Massude e eu vim aqui hoje trazer algumas pílulas, as já tradicionais pílulas do IBET, para uma aula que, para mim, é uma das aulas mais importantes dentro desse módulo da exigibilidade do crédito tributário, que é a aula de realização da dívida ativa, medida cautelar fiscal e os meios de defesa do contribuinte nesse momento do ciclo de positivação ou do ciclo de vida da obrigação tributária, que é o momento mais avançado daquele desdobramento, daquele desencadeamento normativo, onde a gente encontra o crédito tributário ou a exigibilidade num estágio mais avançado de pendência e que desperta a partir daí uma crise, uma patologia em torno do adimplemento ou inadimplemento do contribuinte. Portanto, coloca em contraposição dois grandes princípios: de um lado, o da eficiência arrecadatória ou efetividade arrecadatória, que deve ser observado e buscado pelo fisco, e de outro, da segurança patrimonial, que deve ser perseguido pelo contribuinte, exigido pelo contribuinte nos seus meios de interferência nesse momento do ciclo de positivação, em torno desse conflito patológico de inadimplência, de inadimplemento da obrigação tributária. E aí, então, obviamente, dentro desse dilema, dessa confrontação desses dois grandes princípios, obviamente, a gente tem a mediação de um outro princípio, de um outro macro princípio, que é o princípio da legalidade. E é o princípio que a gente vai passar a analisar nesse momento de conflituosidade tributária, a partir da observância concreta dos ritos procedimentais próprios para que se busque essa expropriação patrimonial forçada. A partir daí, então, pessoal, se colocam as questões, por exemplo, em torno da possibilidade do fisco, na execução fiscal do crédito tributário, já pleitear ou de um juiz já deferir uma penhora online, né, o Bacenjude ou Cisbajude, antes mesmo da citação do contribuinte na execução fiscal, contrapondo aqui os artigos 854 do CPC, 185A do CTN, em contraposição ao artigo 8º da LEF, que ainda exige e permite ao contribuinte, no ato de citação, o oferecimento de uma garantia. E oferecer garantia é diferente de se submeter a uma constrição patrimonial, uma penhora, antes mesmo da citação. Então, desde logo já se coloca dentro dessa visão de legalidade a possibilidade ou não de uma expropriação forçada que não observe o rito previamente estabelecido pela LEF. Ainda dentro dessas questões de legalidade em concreto, a gente observa aí um avanço cada vez maior em torno da administrativização daquela fase preparatória dos atos expropriatórios, né? Aquela fase de cobrança amigável ou cobrança administrativa, que ganhou novos contornos, principalmente a partir da Lei 13.606 e da Portaria 33 de 2018 da PGFN, trazendo ali alguns instrumentos novos, né, no tema dos atos preparatórios, como a possibilidade de uma averbação pré-executória e as discussões que giram a partir daí, né, acerca de sua legalidade em concreto, a diferença entre indisponibilidade e penhora e constrição, a possibilidade de PRDI, garantia antecipada do crédito tributário. Vejam, são todos mecanismos que trazem cada vez mais essa ideia, essa noção de administrativização da cobrança, ou pelo menos da fase preparatória da cobrança, da expropriação, stricto sensu, e que trazem uma série de debates interessantíssimos para o contexto da realização da dívida e da cobrança do crédito tributário. Aliado ainda aí nesse debate da legalidade concreta dentro do processo executivo, temos também discussões interessantíssimas sobre a responsabilização de terceiros, né, a responsabilização material tributária, aquelas hipóteses previstas no Código de Tributário Nacional, nos artigos 133, 134, 135, e de outro lado as hipóteses de responsabilização meramente patrimonial ou responsabilidade patrimonial secundária,
que é a chamada responsabilidade sem dívida, até onde isso é relevante ou importante para a gente definir o cabimento ou a exigência de um IDPJ, né, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no novo Código, em que situações ou em que circunstâncias o IDPJ é ou deve ser exigido na execução fiscal, na cobrança do crédito tributário. Avançando um pouco, já para medida cautelar fiscal, vejam, um instrumento, podemos dizer, com um arranjo jurídico de algum modo precário, porque a gente está falando da Lei 8.397 de 92, que é anterior ao novo Código, e atualmente o novo Código eliminou as cautelares típicas. Como é que fica nesse contexto essa conversação, né, dessa cautelar típica que permanece, né, especial no âmbito tributário, em confrontação aí com o novo regime de tutelas provisórias, tudo sincretizado dentro do novo Código de Processo Civil, né? Até onde é possível a cautelar fiscal buscar e atingir patrimônio de terceiros, e terceiros eventualmente meramente patrimoniais, dentro daquela responsabilidade sem dívida. Com isso, de algum modo, trazendo a discussão acerca de uma possível fraude ao IDPJ ou não, né? A medida cautelar fiscal como medida de abreviação do IDPJ, né? De contorno do IDPJ. Veja, são questões que se colocam, que se mostram muito interessantes dentro desse novo sistema processual que se instaurou a partir do Código de 2015. E aí a gente avança ainda um pouco mais, passando aí já para as questões em torno da exceção de pré-executividade, que é um mecanismo claro de sincretismo processual dentro da execução fiscal, dentro do processo executivo, trazendo ali para aquele ambiente até então rígido de atos de realização, questões de cognição, né, que demandam certa cognição dentro do ato, dentro do processo executivo. E aí então as perguntas: como é que fica a exigibilidade do crédito tributário, o prosseguimento, a possibilidade de se prosseguir ou não com os atos de cobrança, os atos expropriatórios, qual é o efeito da exceção de pré-executividade, considerando esse contexto, esse enredo normativo da cobrança, né? Uma exceção de pré-executividade admitida, portanto, reconhecidos os requisitos do seu cabimento, ao mesmo tempo permitindo o prosseguimento de atos expropriatórios, aparentemente parece uma contradição, um paradoxo. Essas questões também são de alta relevância. A possibilidade, o âmbito de cabimento da exceção de pré-executividade, não apenas para as matérias de ordem pública, mas essencialmente para aquelas matérias que não dependam de dilação probatória. Muito próximo aí o conceito da ideia de direito líquido e certo do mandado de segurança. E aí, avançando um pouco mais também para o embargos à execução fiscal e as discussões que giram em torno dessa ação típica de defesa na cobrança, acerca dos requisitos para o seu cabimento, a necessidade ainda de garantia, em contraposição à ausência de efeito suspensivo, que demanda aquele tripé da garantia, da relevância do fundamento e da urgência, né? O momento até onde os embargos podem ser oferecidos e a questão da possibilidade ou não de trazer discussões em relação à dívida ativa após a perda ou encerramento do prazo para a posição de embargos da execução, são questões que tocam muito proximamente, muito perto, o patrimônio do contribuinte, que devem ser, portanto, analisados com o maior cuidado e rigor técnico possível. E nesse sentido e por essa razão, espero que os senhores tenham uma ótima, uma excelente aula. Tenho certeza que os senhores terão debates muito produtivos. Desejo um bom fim de semana de estudos e até breve, pessoal.